Eclesiastes, capítulo de número 2, versos 12 a 17, diz assim a palavra do Senhor, minha versão sempre, Almeida, século 21. Então passei a examinar a sabedoria, a insensatez e a tolice. O que fará o homem que suceder ao rei? Somente o que já foi feito. Então vi que a sabedoria é melhor do que a insensatez. Assim como a luz é melhor do que as trevas. Os olhos do sábio o dirigem, mas o tolo anda na escuridão. Porém eu percebi que o destino de ambos é o mesmo. Por isso eu pensei, o que acontece ao tolo também acontecerá a mim. Por que então busquei tanto a sabedoria? Então eu disse a mim mesmo, isso também é absurdo. Nem o sábio e nem o tolo serão lembrados para sempre, pois tudo será esquecido nos dias futuros. Assim como morre o sábio, morrerá também o tolo. Por isso, eu detestei a vida, pois tudo que se faz debaixo do sol é cansativo para mim. Tudo é ilusão. É perseguir o vento. Até aí. Série de Eclesiastes, a poesia de Deus para a vida. Título da mensagem essa manhã, Sábios e Loucos. Sábios e loucos. Vamos estudar um pouco sobre esse tema. Por quê? Porque eu quero que você entenda que são muitos os apelos do mundo para que você ouça o seu coração. É o tema da geração atual, que já se desapontou com a razão e com o conhecimento. Antigamente, o homem acreditava que a razão, que o conhecimento, que a inteligência ia trazer libertação para a humanidade, ia fazer com que a humanidade evoluísse. Pois bem, depois de 2 guerras, a gente conseguiu perceber que a razão não era tão bom assim quanto a gente imaginava. E desapontados com a razão, agora o homem busca de maneira cega e inconsequente ganhar a vida segundo as próprias experiências, segundo as emoções, segundo o seu próprio coração. É o que o homem está buscando, é o que essa geração quer. Entra música e sai música, nós sempre escutamos a mesma frase: siga o seu coração. E o que você diria se eu te dissesse que ouvir a voz do seu coração é a coisa mais burra que você pode fazer? O que é que você diria para mim se eu afirmasse para você que é idiota viver segundo as suas experiências, que é perda de tempo viver segundo as suas emoções, segundo aquilo que você acha certo? É isso que eu estou dizendo para você essa manhã. Contrariando, indo na contramão de tudo aquilo que o mundo prega para você. Eu digo isso porque essas são as conclusões de Salomão. Essa é a conclusão da Escritura. E se você quiser saber viver, se você quiser ter sabedoria para a vida, essa também deve ser a sua conclusão. Salomão acreditava que o sentido da vida estava no dinheiro, e ele se frustrou. Depois ele passou a acreditar que estava no trabalho, e também se frustrou. Ele se decepcionou com tudo isso. Ele então acreditou que estava no conhecimento, na sabedoria, também se frustrou. Acreditava que estava no sexo, teve várias mulheres, também se frustrou, também se decepcionou. E nesse ponto do texto, decepcionado com tudo aquilo que ele acreditava que era o sentido da vida, decepcionado com tudo aquilo que ele acreditava profundamente, que ia trazer preenchimento para a sua alma, ele passa a reavaliar
a sabedoria, a insensatez e a tolice. Ele reavalia porque as suas experiências não preencheram o seu coração. E aí ele deseja perceber aonde está o sentido, o gosto da vida. Aonde ele errou, já que tudo aquilo que ele acreditava que fazia viver não foi capaz de preencher o buraco da sua alma. Ele analisa 3 coisas. A primeira, verso de número 12. Passei então a examinar, a estudar a sabedoria. Lembrando que sabedoria na Bíblia tem um sentido totalmente diferente daquele que você conhece. Sabedoria na Bíblia é o bom caráter que guia a vida. É saber viver de acordo com o caráter de Deus, com o conhecimento de Deus, guardando os princípios e os mandamentos de Deus. Isso é sabedoria segundo a Bíblia. O conceito de sabedoria da Bíblia é diferente do conceito de sabedoria do mundo. Sabedoria não é cultivar bons relacionamentos. Isso não é sabedoria. Sabedoria não é ser mestre na arte de resolver conflitos. Isso é sabedoria segundo o mundo, mas não é sabedoria segundo a Bíblia. Sabedoria não é ser próspero. Tudo isso que eu citei, cultivar bons relacionamentos, prosperidade, conseguir resolver conflitos, podem ser consequências da sabedoria bíblica, que é o bom caráter que guia a sua vida. Mas não é a sabedoria em si. Sabedoria é ter um caráter conforme a lei de Deus, falando a verdade, ser fiel, ser uma pessoa amorosa, ter pureza sexual, agir com justiça. Isso é a sabedoria segundo a Bíblia. Enfim, se você quiser descobrir um pouco mais sobre o que é sabedoria, basta olhar para a pessoa de Jesus. Basta olhar para quem ele é. Ele é um homem extremamente sábio, o mais sábio que passou pela terra. Ele é o cumprimento da lei. Tudo aquilo que está dito no Antigo Testamento, em relação a princípios, a valores, ele cumpriu tudo isso, ele é a encarnação de tudo isso. E se você quiser saber o que é ser sábio, basta olhar para ele. Isso é sabedoria. Então Salomão discorre sobre outro fator, a insensatez. O que é a insensatez? Preste atenção. É deixar o coração e as emoções comandarem a sua vida de vez em quando. É deixar a sua vontade ditar os rumos da sua vida e não a palavra de Deus. Isso é insensatez. É vez por outra ser traído e ser levado pelo seu próprio coração. Eu lembro de um programa de televisão que eu assisti uma vez, e havia ali uma mulher que ela estava discriminando a outra pela cor da pele. E o objetivo era ver a reação das pessoas. Ela estava ali então discriminando a outra pela cor da sua pele, e então uma cliente se levanta e diz o seguinte: eu acho que você devia desculpas à outra. Você deveria ir lá e pedir perdão para que você pudesse dormir bem à noite. Aí a mulher disse: olha, mas isso eu aprendi com os meus pais. Eu aprendi a discriminar, eu aprendi a ser assim com os meus pais. Foi isso que eu tive de lição em casa. E essa mulher respondeu: você precisa ter maturidade para entender que nem tudo aquilo que você aprendeu com seus pais é certo. Você precisa ter maturidade para entender que nem tudo aquilo que você aprendeu com os seus pais é certo. Que sabedoria, irmãos! É preciso comparar os seus valores, os valores que você aprendeu com a sua família,
com os valores da palavra de Deus, com os valores da Bíblia. E se você não conseguir enxergar os valores da sua família, os seus valores, os valores do seu coração na Escritura, se você não conseguir vê-los ali, faz o seguinte: joga fora. Não prestam. Ainda dá tempo de você ser guiado pela Escritura. Ainda dá tempo de você ouvir a voz de Deus. E não a voz daquilo que você acha certo, ou que fatalmente você aprendeu com os seus pais. Tudo aquilo que eu não consigo colocar nesse livro, tudo aquilo que eu não enxergo aqui, não vale a pena ser vivido, é insensatez. Vai contra a sabedoria bíblica. Jogue fora todos esses valores malditos, antes que o seu caso fique crônico, ou seja, emergencial. Sabe qual é a insensatez crônica? Sabe qual é a insensatez emergencial? A tolice. O terceiro fator. Salomão analisa a sabedoria, a insensatez, e agora ele vai para a insensatez crônica, a insensatez caso terminal, caso emergencial, que seja a tolice. O tolo é aquele que vive de maneira insensata. O seu estilo de vida é ser sempre insensato, guiado pelo seu próprio coração. Ele vive de acordo com aquilo que ele acha certo. Esses são sempre os seus valores. Ele, o seu coração, aquilo que ele sente, vem sempre em primeiro lugar. Não os valores de Deus, não a verdade de Deus. E o pior, às vezes em que ele escuta a verdade de Deus, ele entende errado de maneira proposital para adaptar aos seus sentimentos, aos seus valores e àquilo que ele acha certo. Eu já vi isso mais de uma vez. Cuidado. A palavra de Deus diz em Apocalipse: ai daquele que acrescentar um tio ou uma vírgula a essa lei. Você não tem o direito de adaptar a palavra de Deus para a sua conivência. Você não tem o direito de adaptar a palavra de Deus para aquilo que você acha certo ou para aquilo que você sente que é certo. Essa semana eu vi uma frase interessante nos status de WhatsApp de muitos de vocês. Ele dizia assim: olhando para a Bíblia, eu achei muitos erros, todos eles em mim. Eu achei verdadeiro aquilo. É correto. Realmente, olhando para a Bíblia, a gente vê muitos erros, todos eles na gente. Mas será que isso é uma máxima na sua vida? Será que isso é verdade para você? Ou você gosta de postar isso para mostrar para os outros e para tentar se convencer, mas na surdina, quando ninguém está vendo, você vai lá e adapta o pacote dos escritos de Deus àquilo que você acha que é certo e àquilo que você pensa que é certo. É pecado ser guiado por um mau caráter. É terrível quando o seu caráter caído e pecaminoso guia os seus passos. Isso é terrível, irmão. Joga fora. Joga fora agora. O seu caráter pecaminoso é quem escolhe a sua namorada? É o seu caráter pecaminoso que escolhe o seu namorado? Que decide como é que você vai gastar o seu dinheiro? Que escolhem o tamanho das suas roupas? Ou o tamanho da mentira que você vai contar?
É o seu caráter pecaminoso que está guiando a sua vida. Isso é insensatez crônica. Isso é viver como um tolo. Aquilo que a Bíblia vai frontalmente contra. Pelo que a gente consegue observar, no verso de número 12, a tolice ela deu um recado para Salomão. O mesmo recado que um grande vilão das telas de cinema deu uma vez. A tolice se levanta e ela está dizendo para Salomão: eu sou inevitável. Sim, porque é o que ele diz aqui. A parte B do verso 12. O que fará o homem que suceder ao rei? Somente o que já foi feito. No caso, Salomão, já avançado em idade, o filho sucedeu. Ele fala do filho até com um certo desdém, pode perceber. O que fará o homem que suceder ao rei? Usando a terceira pessoa, ele não fala, que fará o meu filho quando me suceder? Ele fala, que fará o homem quando suceder ao rei? Como se estivesse falando de qualquer um, com um certo desdém. Somente aquilo que já foi feito. A tolice é inevitável. E é isso que está traduzido aqui nessas linhas. Foi exatamente isso que aconteceu. Ao que pese o fato de Salomão ter sido um rei em uma época de paz, em um reino de paz, ele maltratou o povo. E o filho dele que o sucedeu, é assim na monarquia, os filhos sucedem os pais, os filhos continuam o trono que pertencia aos pais. O filho de Salomão também maltratou o povo. O que fará o homem que sucedeu ao rei? Só aquilo que já foi feito. Como Salomão maltratou o povo, o seu filho maltratou também. A tolice ela é inevitável. Parece que os homens gostam de andar como tolos. O homem natural, a mulher natural, ela tem verdadeira prazer na tolice. Tem prazer na tolice. Foi um péssimo rei Salomão. Verso de número 13. Então eu vi que a sabedoria é melhor do que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. A conclusão é meio óbvia. Entre as três, sabedoria, insensatez e a tolice, a melhor das opções aí é a sabedoria, obviamente. E ainda assim os homens decidem andar como tolos. É a natureza caída, é a natureza do homem. Ao analisar a vida, Salomão descobriu aquilo que Belchior e Elis Regina descobriram muito tempo depois. A música Como os Nossos Pais tem uma frase que diz o seguinte, abre aspas, a minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Fecha aspas. Parece que por mais longe que a gente vá, a gente não consegue ir para longe o suficiente dos valores da nossa família. Eles sempre nos perseguem, eles sempre estão ali. Essa é a nossa dor, porque estamos reproduzindo os mesmos erros, abraçando os mesmos valores familiares que não são os valores de Deus, que fique claro. Uma tolice carnal, crônica, uma vida inteira desperdiçada, uma vida inteira guiada pelo pecado. Por isso que a sabedoria é melhor do que as trevas. O verso de número 14 diz o seguinte, os olhos do sábio o dirigem, ou literalmente estão na sua cabeça, mas o tolo anda
na escuridão. Até aí. Salomão está dizendo que é um bom caráter que guia o sábio. Que o sábio é guiado por bons valores. Tudo isso que eu disse para você pode parecer loucura, porque a gente vive em um país onde acredita-se que o grande problema é a desigualdade social. Que uns têm demais e outros têm muito pouco. E não é esse o maior problema do nosso país. Porque não adianta tirar a pessoa da pobreza e não tirar a pobreza de dentro da pessoa. E nesse sentido, você tem muito rico que é pobre e tem muito pobre que é rico. É o Evangelho quem faz isso. O Evangelho muda os valores de uma pessoa a tal ponto que ela, mesmo sendo pobre, vive como rica, porque vive com sabedoria, vive com um bom caráter, um caráter que é dado por Deus. E nisso se cumpre as palavras de Jesus. O que é que Cristo disse? É mais fácil entrar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso está em Mateus 19, 24. E se você ainda tem dúvida das conclusões do nosso Mestre Jesus, ele também diz algo parecido, quando afirma: nisso eu te louvo, ó Deus, porque escondeste as coisas aos sábios e inteligentes, e poderia se acrescentar aqui, aos ricos e aos nobres, e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11, 25 vai trazer isso também. Não se iluda. Ainda que você seja pobre, ainda que você more no Grajaú como eu, você pode ser rico aos olhos de Deus, porque pode viver como um sábio. Isso é prosperidade. Voltando para o texto, Salomão ainda está em crise. Apesar de perceber que a sabedoria é boa, ele ainda está em crise, com perguntas sem resposta. O verso de número 14b diz o motivo da sua crise e da sua angústia. Porém, eu percebi que o destino de ambos é o mesmo. Por mais que o sábio seja um grande sábio e o tolo seja um grande tolo, o destino dessas duas pessoas é exatamente igual. Qual o destino deles? A morte. O destino do sábio e do tolo é a morte. A grande niveladora. Ela deixa todo mundo igual. Pobre, rico, negro, branco, homem, mulher, adulto, criança, não importa. O nosso destino é o mesmo. O destino de todo homem, de toda mulher, é sempre a morte. Ele tem uma inquietação. Ele tem uma crise. Pergunta sem resposta. Ele grita em uma caverna, mas não escuta som nenhum como retorno. Salomão arrasou consigo mesmo. Eu vou morrer como qualquer um vai. O meu destino é igual ao do tolo. Por que eu devo buscar tanto a sabedoria? Por que tanto esforço? Dê uma olhada no verso de número 15. O que acontece ao tolo também acontecerá a mim. Por que então buscar tanto a sabedoria? Então eu disse a mim mesmo, isso também é absurdo. Você compartilha do mesmo sentimento que Salomão? Você se sente tão vazio quanto ele? Ainda pensando na morte, Salomão diz: não importa se você é tolo ou sábio, ninguém vai se lembrar de você quando você partir. Quando você vai morrer como todo mundo vai. Isso é triste, não é?
mas se acostuma. Eclesiastes é um livro sem eternidade. Eclesiastes é um livro que fala sobre colocar esperança e a razão da vida em coisas passageiras, que só trazem tristeza e frustração. Olha o verso de número 16. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois tudo será esquecido nos dias futuros. Assim como morre o sábio, morrerá também o tolo. Você já se sentiu assim? Felicidade era ter uma família, até os seus pais se divorciarem. Felicidade era se apaixonar por ele, por ela, até você perceber que ele não era nada disso que ele dizia ser. Até você perceber que ela não é nada disso que ela demonstrava ser. Felicidade era a sua saúde até você ficar doente. Felicidade era o carro até ele ser roubado. Felicidade era o dinheiro até você ter mais que o suficiente e continuar com um buraco, com um vazio na alma. Esse é o resumo do livro de Eclesiastes. Um livro sem eternidade. Salomão está dizendo, se eu tivesse esperança para depois da minha morte, mesmo o meu legado não teria sentido. Olha o que diz o verso de número 17. Por isso eu detestei a vida, pois tudo que se faz debaixo do sol é cansativo para mim. Tudo é ilusão, é perseguir o vento. Eu não vou fazer aqui uma leitura psicológica do texto. No verso de número 17, eu não vou fazer isso. Eu não vou ter coragem, eu não vou ousar dizer que Salomão estava com depressão, aqui no verso de número 17. Claramente ele estava muito triste, mas não sei se eu posso diagnosticar como depressão. Não é minha área e também não é o intento, não é o propósito da nossa igreja aqui essa manhã. Talvez você já tenha se sentido tão triste como ele está aqui. Você já tentou suicídio? Você já detestou a própria vida? Já se sentiu no íntimo, no seu coração, como se estivesse morto? Morto por dentro, existindo e não vivendo? Um dia um policial, ele estava numa grande perseguição a um bandido famoso. Descobriram que aquele bandido estava intocado em uma cabana nas cavernas. O policial foi até lá, bateu na porta e, para sua surpresa, o próprio bandido é quem atende a porta. Querendo disfarçar, o policial disse o seguinte: o fulano vive aqui? Aí o bandido respondeu: não. Na hora, todo mundo rendeu o bandido, prendeu ele e levou ele para a cadeia. E no caminho da cadeia, o policial disse: ué, ladrão, mas você não falava que o fulano não vivia ali? Você não falou que o fulano não vivia ali? Como é que você está aqui na minha frente então, preso? Perdeu. E o bandido responde: você chama isso de vida? Você chama isso de vida? Em fato, o fulano não vivia ali, ele existia ali. E talvez assim como Salomão, você está existindo e não vivendo. Salomão está dizendo, ninguém será lembrado depois da morte. Você não pensa assim, se eu morrer ninguém vai sentir minha falta. Se eu morrer eu vou ser mais um, tanto faz. Eu quero dizer para você essa manhã que existe esperança para você. Há esperança para você. Não importa se você viveu como um tolo a sua vida inteira, guiado pelo seu próprio coração, ou como um moralista, um legalista, cheio de tristeza por dentro, mas legalismo nas atitudes. Há esperança para você, tem esperança para você.
Qual, pastor? Grita aí do púlpito a esperança, porque eu quero. Qual é a esperança para a minha vida? Não é qual, nem o que. É quem. É quem. Quem é a esperança da sua vida? João 8,12, abra em João 8,12. Evangelho de João, Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João 8,12. João 8,12 diz assim: Então Jesus voltou a falar-lhes: Eu sou a luz do mundo, e quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é a luz. Jesus é quem te ilumina. Você não tem luz própria. Você não tem esperança própria. E é por isso que todos os recursos para que você tenha uma boa vida se esgotaram. Não ouça aquelas músicas que dizem o seguinte: procuramos independência e acreditamos na distância entre nós. Seja uma pessoa totalmente dependente de Jesus. Jesus, ele é a luz do mundo. E quando ele te encontra, você não anda mais em trevas, mas tem a luz da vida. Você não vai viver mais como um tolo, guiado pelo seu próprio coração e por aquilo que você acha certo, pelos seus sentimentos falidos. Você vai viver segundo os valores de Deus, segundo os princípios de Deus. Não tenha medo. Porque você também não vai viver como um moralista religioso, tentando pelas suas próprias forças guardar os mandamentos de Jesus. Como eu disse, é Ele quem te ilumina, é Ele quem te preenche, quem te dá satisfação e significado, a habilidade, a capacidade para ser santo como Ele é, sábio como Ele é. Qual é a sua parte nisso? O que é que você tem que fazer para ser salvo? A sua parte é a parte do tolo. A parte do que Salomão diz aqui, verso de número 14. O tolo anda na escuridão. A sua parte é entender que você anda na escuridão. A sua parte é entender que você vive como um tolo, guiado pelos seus sentimentos, valores e emoções. A sua parte é reconhecer que você é cego, que não consegue enxergar um palmo do seu nariz e é por isso que vive quebrando a cara. Um dia um cego chegou para Jesus Cristo e Jesus Cristo perguntou para ele: O que queres que eu te faça? Ao que o cego responde: Eu quero ver. Eu quero ver. Eu estou falando para muita gente tola e cega aqui essa manhã. Não se esconda, porque eu sei que você está aí. Deus também sabe. Você é tolo e cego. Mas se você chegar a Cristo Jesus, a luz do mundo, e disser e pedir: Eu quero ver, pode ter a certeza, Ele abrirá os seus olhos. Ele abrirá os seus olhos. E você vai viver como um sábio. Levante-se e fique de pé. Eu quero fazer essa oração com você.